Capítulo 1 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. O sono à beira do rio. Naquela casinha branca, lá muito longe, mora uma triste velha de mais de 70 anos. Coitada, bem no fim da vida que está, e trêmula e catacega, sem um só dente na boca. Jururu! Todo mundo tem dó dela. Que tristeza viver sozinha no meio do mato. Pois estão enganados. A velha vive feliz e bem contente da vida graças a uma netinha órfã de pai e mãe que mora lá desde que nasceu. Menina morena, de olhos pretos como duas jabuticabas e reinadeira até ali. Chama-se Lúcia, mas ninguém a trata assim. Tem apelido. Iaiá, Nenê, Maricota? Nada disso. Seu apelido é Narizinho Rebitado. Não é preciso dizer por quê. Além de Lúcia, existe na casa a tia Anastácia, uma excelente negra de estimação, e mais a excelentíssima senhora Dona Emília, uma boneca de pano, fabricada pela Preta e muito feiosa, a pobre, com seus olhos de retróis preto e as sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma cara de bruxa. Mas apesar disso, Narizinho quer muito bem a senhora Dona Emília, vive a conversar com ela e nunca se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha armada entre dois pés de cadeira. Fora esta bruxa de pano, o outro encanto de Narizinho é um ribeirão que passa no fundo do pomar de águas tão claras que se vêem as pedras do fundo e toda a peixaria miúda. Não se passa um dia sem que Lúcia vá sentar-se à beira d'água na raiz de um velho engazeiro, ali ficando horas a ouvir o barulhinho da corrente e a dar comida aos peixes. E eles bem que a conhecem. É vir chegando a menina e todos lá vêm correndo, de longe com as cabecinhas erguidas numa grande famiteza. Chegam primeiro os piquiras, os guarus barrigudinhos de olhos saltados. Vêm depois os lambaris ariscos de rabo vermelho e, finalmente, uma ou outra parapitinga desconfiada. E nesse divertimento fica a menina, até que a tia Anastácia apareça no portãozinho do pomar e grite com a sua voz sossegada. Narizinho, vovó está chamando! E assim vivem aquelas três criaturas, lá no fundo do grotão, muito sossegadas da vida, sem inquietações nem aborrecimentos. Certa vez, estando a menina à beira do rio com a sua boneca, sentiu os olhos pesados e uma grande lombeira pelo corpo. Estirou-se na relva e logo dormiu, embalada pelo murmurinho do ribeirão. E estava já a sonhar um lindo sonho quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos e com grande assombro viu de pé na ponta do seu narizinho um peixinho vestido. Vestido sim, pois não. Trazia casaco vermelho, cartola na cabeça e flor ao peito. Uma galanteza. O animalzinho olhava para o rosto dela com o ar de quem não está compreendendo coisa nenhuma. Tão admirada ficou a menina da maravilhosa cena que reteve o fôlego, com medo de assustar o curioso, e assim permaneceu algum tempo até que a zoada de um inseto a distraiu. Era um besourão que voava por cima da sua cabeça e que depois de umas tantas voltas veio a pousar-lhe na testa. Narizinho, arrepiada, ia espantá-lo com um bom tabefe, quando notou que também ele estava vestido de gente, com sobrecasaca, óculos e bengalão. Conteve-se e ficou bem quietinha a ver em que dava aquilo. O besouro, notando a presença do senhor peixe, levou a mão ao chapéu e cumprimentou-o amavelmente. — Ora viva, mestre escamado! Como lhe vai a saudinha? — Assim, amigo cascudo. Lasquei ontem 3 escamas do lombo e o médico receitou-me ares de campo. Vim tomar o remédio, mas aqui encontrei este morro que não é meu conhecido e estou a parafusar que diacho de terra tão branca e lisa é esta. Será porventura mármore? Disse, batendo com a biqueira do guarda-chuva no nariz de Narizinho. O besouro, sujeitão muito entendido em questões de terra, pois vive a fazer buracos, agachou-se, ajeitou no bico os óculos e, depois de examinar a terra, disse: Mármore não é, parece antes borracha ou requeijão. E essas plantinhas sem folhas? Perguntou o escamado, mostrando as sobrancelhas. Devem ser varas de vinho ou barbatanas, não vê como são flexíveis? Vou levar um feixinho delas ao compadre Grilo para que me faça um balaio de costura. E eu outro para Dona Aranha costureira colocar nos espartilhos. E puseram os dois a tirar fios da sobrancelha de Narizinho,
Cada barbatana que arrancavam era uma dorzinha aguda, e bem vontade teve a terra de varrê-los dali com uma tapona. Mas tudo suportou, sem a menor careta, tão interessante estava achando a singular aventura. E ficou imóvel a espiar a manobra dos curiosos bichinhos entretidos na colheita das varas de barbatana, pensando lá consigo. Esta é boa, parece que virei baleia! Em seguida, o peixinho, com o feixe de barbatanas debaixo do braço, desceu e principiou a examinar atentamente os lábios e as faces da menina. Diante do nariz, parou e, apontando-lhe para as ventas, disse: Ora, aqui está uma toca muito jeitosa para um casal de besouros, 2 cômodos, um para o marido, outro para a senhora besoura. Ótimo! Jeitosa ela é, disse o besouro. Mas bom será que não more aqui algum maldito escorpião. Não creio, retrucou o peixinho. Os escorpiões mudaram-se para o outro lado do rio, onde há muitos cupins velhos. Apesar disso, acrescentou o besouro, corre na boca do povo que um deles anda por cá, assolando essas paragens. E bem pode ser que esteja escondido justamente nesta caverna. Não creio, disse o peixinho. Tem uma boa polícia que me informa dos menores passos desses monstros. Em todo caso, vejamos, disse prudentemente o besouro, sacudindo dentro da toca o seu bengalão. Sai fora, tinhoso! Mas aconteceu que a bengala fez cócegas nas ventas da menina e ela, por mais que se espremesse, não pôde conter um grande espirro. Tchim! Os 2 bichinhos, pegados de surpresa, reviraram de pernas para o ar, caindo um grande tombo no chão. Não disse! Exclamou o besouro, erguendo-se e limpando com a manga o chapéu sujo de terra. Não disse que havia coisa aí dentro? É a toca do escorpião negro, não resta a menor dúvida. E eu, com raças de ferrão venenoso, não quero histórias, não. Até logo, amigo escamado. Sare bem e seja muito feliz. Caspe-te! E lá se foi pelos ares afora, zumbindo que nem um aeroplano. O peixinho, porém, era um guaru valente que nunca teve medo de cucas, e por isso ali continuou firme, cada vez mais interessado em decifrar o enigma. Pensou muito tempo, de mãozinha no queixo, e de repente, vendo a boneca ao lado da menina, bateu na testa numa grande alegria. É esta! Pois não é que é Narizinho Rebitado, a nossa amiguinha de todos os dias? Belo encontro! Vou convidá-la a visitar o reino das águas claras. Empertigou-se todo, arrumou a gravata e gritou no ouvido dela. Ô de casa! Quem fala? Respondeu o Narizinho, fingindo não saber de nada. Sou eu, o príncipe escamado, guaru de prata para te servir. E que queres tu, peixinho? Quero convidar a menina para conhecer os meus domínios, lá na cidade das Pedras Redondas, no reino das águas claras. Narizinho, que não desejava outra coisa, bateu palmas de alegria e exclamou. Com todo prazer! Estou às tuas ordens, amável príncipe das escamas de prata. Dizendo isto, ergueu-se, deu-lhe o braço, e seguidos pela Emília, que muito tezinha, ia atrás feito criada, foram-se os 2, como um casal de namorados, em direção ao reino das águas claras. Depois de muito caminhar, chegaram a uma grande pedreira, numa curva do ribeirão. A entrada do meu reino é por aqui, disse Escamado, apontando uma furna entre as pedras e dando a mão à menina para ajudá-la a subir. Entraram, mas a escuridão era pior que a de uma noite sem estrelas, e Narizinho parou, cheia de medo. O peixinho sorriu e disse, os filhos dos homens só enxergam quando há luz, mas os filhos das águas são como as corujas. Tanto veem no claro como no escuro. E puxou do bolso um vagalume de olhos acesos, pendurado num cabinho de arame. A caverna clareou à luz da lanterna viva, e Narizinho pôde ver que se achava num corredor comprido, espécie de túnel, com uma porta ao fundo, fechada. Encostado nessa porta estava um sapo rajado de espada à cintura, capacete na cabeça e lança na mão. Era o guarda do palácio, mas dormia a sono solto num regalo. — É isto! Exclamou o príncipe, furioso. — Pago a mestra Garra em não largar mais 50 moscas por dia para me tomar conta dessa porta e assim que saio o ladrão ferra-me no sono. Mas desta vez me paga! Disse preparando-se para acordá-lo a pontapés. — Não, não!
interveio Narizinho. Vamos antes pregar-lhe uma boa peça. Tiramos as armas deste dorminhoco e vestimos-lo com a roupa da Emília. Imagine o espanto dele quando acordar. Escamado achou ótima ideia e, pulando os dois de contentes, puseram-se a despir o sapo, muito devagarinho. Depois amarraram-lhe à cintura o saiote de pintas vermelhas de Emília, puseram-lhe na cabeça a touca da boneca e, em lugar da lança, um guarda-chuva. Ficou tão engraçado o pobre sapo que a menina, a custo, continha as gargalhadas. Vamos acordá-lo agora, disse Escamado, perspegando-lhe um formidável pontapé na barriga. Gemeu o sapo, arregalando os olhos e abrindo a boca, espantado de ver o príncipe em companhia de uma menina desconhecida e de uma senhora boneca muito envergonhada de achar-se em fralda de camisa. Escamado, muito tezinho, engrossou a voz e ralhou. Bela coisa, mestra Garra! Vestido de mulher, você, o guarda do palácio! Vestido de mulher? Eu! Disse o sapo espantado. Mire-se nesse espelho, disse o príncipe. Só então o sapo percebeu a judiaria de que tinha sido vítima. Ficou apalermado ao olhar para o príncipe, para a menina e para o espelho, sem nada compreender do caso. Agora, por castigo, disse o príncipe, em vez das 50 moscas do nosso trato, vai engolir hoje 50 pedrinhas redondas, ouviu? O sapo derrubou um grande beiço e foi encorujar-se a um canto, muito desconsolado da vida, enquanto o Narizinho ria a mais não poder. Em seguida, Escamado abriu a porta e, dando a mão à menina, introduziu-a numa grande sala onde havia um trono. É aqui a sala do governo onde dou audiências aos meus súditos e distribuo justiça, castigando os maus e premiando os bons. Sentou-se no trono e bateu com um martelinho de prata 3 pancadas num gongo de bronze. Pom, pom, pom. Imediatamente surgiu um destacamento de grilos fardados sob o comando do capitão Gafanhoto. Perfilaram-se todos e ficaram imóveis como se fossem de pau. Adiante-se! Ordenou o príncipe. O capitão adiantou-se e veio postar-se em frente do trono. Que novidades há no reino? Poucas, majestade. Houve um crime na Toca Preta. A rã verdolenga embriagou-se e, entrando em casa de uma família de baratas, matou a barata-mãe, feriu gravemente a barata-pai e comeu todas as baratinhas filhas. Mande enforcar a criminosa num galho do espinheiro grande. Que mais? Corre notícia que o escorpião negro anda a rondar o reino, lá dos lados da Pedra Branca. Má nova! Exclamou o príncipe, franzindo a testa. O escorpião é nosso pior inimigo. Precisamos reforçar as muralhas da fronteira. Que mais? Foram encontrados sem sentidos 2 bagres amarelos a boiar na Lagoa Pequena. Recolhi-os à enfermaria e lá estão sob os cuidados do Dr. Caramujo, que receitou purgante e suadouro. É isso mesmo. Que mais? Saberá Vossa Majestade que é só. Perfeitamente, disse o príncipe. Faz-se mistério agora que o reino saiba da presença entre nós desta linda princesa de olhos negros, a fim de que o povo e a nobreza lhe prestem todas as homenagens. Quero uma grande festa como nunca houve igual. Avise a corte e dê as ordens necessárias, mas antes de nada mande vir o coste real. O capitão saudou militarmente e saiu acompanhado dos guardas. Não demorou muito e uma carruagem apareceu à porta, puxada por 3 parelhas de lambaris. Servia de cocheiro um belo camarão de libré vermelha, muito teso no alto da boleia. Mal o príncipe e a menina entraram na carruagem, mestre Camarão estalou o chicote e os lambaris partiram como raios. Fim do capítulo 1. Capítulo 2 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luís. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. A Enfermaria. Enquanto a carruagem corria pelo fundo do ribeirão, ia Narizinho admirando, através das vidraças, os belos panoramas, as avenidas de areia branca, as pedras redondas e os peixes que paravam respeitosamente para vê-los passar. Em certo ponto a carruagem mudou de rumo, tomou por uma toca e foi parar às portas do hospital. Era uma grande sala, cheia de camas e mesinhas com vidros de remédio. Estava lá o Dr. Caramujo, famoso sábio do reino,
e mais algumas baratas enfermeiras vestidas de irmãs de caridade. O príncipe chamou o médico e pediu notícias dos doentes. Os 2 bagres de barriga amarela estavam numa das camas, embrulhados em 3 cobertores muito pálidos e suando em bicas. Escamado tomou-lhes o pulso e viu que tinham febre alta. «Queira Deus não batam as botas», disse ele para Narizinho. «O doutor Caramujo é um grande médico, mas os doentes dele morrem todos. Não tem sorte nenhuma.» Mais adiante, em outra cama, gemia o pai Barata, ferido mortalmente pela rã verde. «Como vai este freguês?» perguntou o príncipe. «Muito mal», respondeu Caramujo. «Quebrou 5 pernas, rasgou uma asa e está todo arrebentado por dentro. Dei-lhe as pílulas de mestre Escaravelho, mas não tenho esperanças de salvá-lo.» «Já se confessou?» indagou o príncipe. «Confessou-se agorinha mesmo e vai comungar neste instante. Aí vem Frei Louva-a-Deus com os sacramentos.» Nem bem pronunciara o médico tais palavras, eis que entra Frei Louva-a-Deus, acompanhado do mosquito Coroinha. Era tão triste a cena que Narizinho sentiu vontade de chorar. O frade animou o doente, falou da beleza do céu e ofereceu-lhe a hóstia sagrada, uma escamazinha de peixe. Nem podia sentar-se na cama, o pobre. Foi preciso que as irmãs enfermeiras o erguessem pelos ombros e ficassem ali a sustê-lo. O baratão moribundo engoliu a hóstia, fez uma careta, engasgou, tossiu e morreu. «Antes assim», disse o médico. «Se sarasse, triste vida seria a sua, só no mundo, sem mulher nem filhos.» Todos concordaram, enxugando cada um a sua lágrima. O príncipe, depois de ordenar o enterro, perguntou a mestre Caramujo: «E os outros doentes, doutor?» Os outros morreram», respondeu ele, um tanto enfiado. Escamado piscou para a menina como quem diz: «Vê, ninguém escapa das mãos dele», e convidou-a a retirar-se. Antes de sair, porém, Narizinho espiou pela janela e viu a rã assassina pendurada pelo pescoço a balançar-se no galho de um espinheiro. Teve dó, mas lembrando-se do pai Barata moribundo, disse consigo: «Bem feito.» Fim do capítulo 2. Capítulo 3 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato, no Palácio Real. De volta ao Palácio Real, teve a menina ocasião de visitar numerosas salas, lindamente enfeitadas com avencas, samambaias e musgos de todas as cores. Viu também a biblioteca, cheia de livros onde os sábios escreveram toda a história do reino. E lá estava, ainda folheando-os, um por um, quando um grilo recadeiro veio chamá-la para o jantar. Sentou-se à mesa ao lado do príncipe e muito admirou o bom gosto com que tudo estava arrumado. «Artes das senhoras saúvas», disse Escamado. «São elas que colhem as florinhas do campo e enfeitam estes vasos.» Os pratos eram lindas conchas cor-de-rosa e as terrinas búzios de brilhante esmalte. Grilos verdes serviam de criados e traziam da cozinha os pratos em que um caranguejo gordo, de avental branco e gorra, ia dando os últimos retoques. Veio uma deliciosa sopa de barbas de camarão e depois lombo de marisco, filé de cigarra, entrecosto de mãe d'água, omelete de ovos de tainha. Para a sobremesa trouxeram mel de jite em pétalas de magnólia e 1000 outras preciosidades. Enquanto jantavam, uma excelente orquestra de cigarras, piuns e pernilongos afinadíssimos executava lindas músicas compostas pelo maestro Sabiá do Campo. Vieram depois os dançarinos tangarás e dançaram graciosos bailados. Em seguida apareceu um papagaio real que tinha fama de orador.
Subiu à tribuna de um poleiro de ouro e fez um belo discurso a respeito da arte de falar. Nesse discurso, provou que os homens tinham aprendido a falar com os papagaios, e não os papagaios com os homens, como diz a ciência destes. Uma chuva de palmas acolheu suas palavras. O mesmo não aconteceu, porém, com a poetisa Lagartixa, que principiou a recitar uma longa poesia e engasgou no meio, acabando o recitativo em choro e faniquito. Para destruir essa má impressão, vieram 3 vagalumes mágicos que fizeram várias sortes, sendo muito apreciada a sorte de comer fogo. Narizinho, encantada, batia palmas a cada novidade e ria-se muito das graças e mecagens que o bobo da corte fazia. Este bobo era o caruncho Carlito Pirulito, um corcundinha pegado dentro de um caroço de milho e criado pelo príncipe para divertir a corte. Durante o jantar, sentou-se ao lado de Narizinho e não parou de fazer diabruras e molecagens o tempo todo. E assim correu a alegre refeição, deixando no espírito da menina recordações inesquecíveis. Logo que saiu da mesa, recolheu-se Narizinho ao quarto, a fim de preparar-se para o baile da noite. Para servi-la, encontrou lá Dona Aranha, a melhor costureira do reino, e também várias mucamas formigas. Dona Aranha adiantou-se e disse respeitosamente: "Quer a menina examinar nossa coleção de vestidos de baile?" "Com muito gosto", respondeu Narizinho, encantada. As formigas incontinenti abriram os guarda-roupas, deles retirando uma porção de vestidos luxuosos, cada qual mais lindo. Um era feito de céu azul todo enfeitado de estrelinhas, outro de pétalas de rosa com entremeio de miosotes. O que mais encantou o Narizinho, porém, foi um vestido de cauda feito de teia de aranha e enfeitado com diamantezinhos de orvalho. Não podia haver coisa mais linda, e Narizinho bateu palmas de alegria, deixando a aranha toda cheia de si, porque esse vestido era inteirinho obra dela. Ela mesma fabricara o fio, tecera a gaze e ela mesma o cosera. "Vejo que a menina tem muito bom gosto", disse a aranha lisonjeada. "E linda como é, se for com ele à festa, certamente que será a rainha da noite." E pôs-se a vesti-la diante de um espelho de prata. Penteou-lhe o cabelo à moda do reino, calçou-lhe nos pés lindos escarpinhos de ouro e nas mãos luvas fabricadas com pelica de pêssego. Deu-lhe depois um maravilhoso leque bordado a raios de sol sobre asas de mãe d'água. Narizinho não cabia em si de gosto e, mirando-se ao espelho, duvidava dos próprios olhos. "Serei eu mesma ou uma fada das 1001 noites?" Quando julgou que já estivesse pronta, veio a aranha com vários cofres cheios de diademas, colares, anéis e braceletes, capazes de dar inveja às mais opulentas princesas do mundo. Narizinho escolheu as mais lindas e assim, recamada de ouro e brilhantes, ficou a cintilar como um sol. "Está quase pronta", disse a aranha. "Quase?", disse Narizinho sorrindo. "Pois falta ainda alguma coisa?" A aranha respondeu mandando vir escrinhos com pó das asas das mais raras borboletas e polvilhou-a inteira de azul furta-cor. Que maravilha! O próprio espelho chegou a abrir a boca, espantado de tanta formosura. Subitamente a porta abriu-se e apareceu o príncipe. "Senhora", disse ele, "a corte reunida no grande salão aguarda ansiosa a rainha da festa. Vinde!" E, dando-lhe a mão, conduziu-a com grande cerimônia ao baile. Mal Narizinho entrou, pela sala real correu um murmúrio de admiração, muito explicável, visto como jamais aparecera em águas claras criatura assim tão deslumbrante.
e começaram a cochichar que com certeza era a própria fada dos rios que se encarnara na menina. Algumas damas chegaram a morder os lábios de inveja quando o Narizinho passou à frente delas, pelo braço do príncipe em direção ao trono. E uma feia barata descascada, amarela de inveja, murmurou ao ouvido de uma besoura de pernas cambaias torcendo o nariz. Nem por isso. Mas um gentil grilinho verde que estava atrás ouviu o desabafo da invejosa e castigou-a, ferrando-lhe uma terrível dentada na perna seca. A barata gemeu de dor, mas aproveitou a lição, ficando bem caladinha o resto da noite. A sala estava que era um céu aberto. Em vez de lâmpadas, havia no teto, pelas paredes e pelos vasos, formosos buquês de raios de sol colhidos pela manhã. Flores em quantidade, lindas flores do campo, arrumadas em festões pelas senhoras abelhas. Em redor da sala, sentada em cadeirinhas de madrepérola, a nobreza da corte, em trajes de gala, esperava as ordens do príncipe. Havia de tudo: besouros sérios, de óculos e casaca preta, baratinhas de mantilha, com miosotes no cabelo, abelhas douradas, muito finas de cintura, com laços de fita nas asas, moscas azuis, rãs de todas as cores, lindas mães d'água de corpo esguio e leves como bailarinas, camundongos de colete branco e sapatos de fivela, borboletas com toucadinhos de gaze, mariposas mamangavas. Havia ainda peixes de todos os formatos, caranguejos cascudos que só andam de lado, camarões que se atrapalhavam com tantas pernas, mariscos de casca aberta como livros, caramujos que carregam a casa às costas e andam apalpando o caminho com as trombas. Havia até um velho cágado de olhinhos pretos e casca envernizada de novo. A orquestra era composta de cigarras e passarinhos miúdos, canários, pintacilgos, papacapins, corruíras, viuvinhas. À frente dela estava, de batuta no bico, um sabiá do campo, maestro de fama. Essa orquestra executou as músicas mais lindas do mundo, fados de rouxinol, canções de patativa, barcarolas de Martim Pescador, uma lindeza. Afinal, o príncipe deu ordem para a quadrilha. A orquestra rompeu uma composição do maestro Coleirinha e os cavalheiros principiaram a tirar as damas. Quem marcava era um faceiro tangará, famoso mestre-sala da corte. Narizinho, sentada no trono, estava doidinha por dançar. Mas a quadrilha passou-se e ninguém veio tirá-la. Logo depois, entretanto, a orquestra rompeu a valsa real e o príncipe, levantando-se, disse à menina: "É chegada a nossa vez. Quer dar-me a honra desta valsa?" Narizinho, que não queria outra coisa, desceu do trono e, nos braços do príncipe, rodopiou pela sala em giros tão velozes que mais parecia um peão vivo. O cágado, vendo aquilo, cochichou para o caramujo: "Se aquele foguetinho te tirasse para dançar, que seria de ti, compadre?" Respondeu o caramujo: "Talvez me saísse melhor do que um cascudo da tua marca." E cada um riu-se lá por dentro da triste figura que faria o outro, porque no reino dos animais, bem como entre os homens, ninguém se conhece. Terminada a valsa, Narizinho voltou para o trono e assistiu a uma polca dançada por um caranguejo e uma taturana vermelha, muito gorda, de grande faixa de gorgorão na cintura. Apesar do respeito devido ao príncipe, a corte riu-se a mais não poder e Narizinho chegou a perder o fôlego, porque não havia nada mais cômico do que o senhor caranguejo a pular passos de polca nos braços da senhora taturana, que suava em bicas numa grande afobação. Quando a música parou, a dama nem suster-se em pé podia, de tão cansada, e foi preciso carregarem-na a braços e entregá-la aos cuidados do doutor Caramujo.
Depois desse cômico incidente, surgiram na sala as bailarinas libelinhas. Uma azul, outra vermelha, outra verde esmeralda, todas muito leves e nervosas, começaram a bailar, tremendo as lindas asas transparentes. Tão vivos e rápidos eram seus movimentos que aquilo mais parecia um bailado de raios de luz vivamente coloridos. Foi um deslumbramento. Estavam todos no maior encanto, suspensos no ar pela admiração, quando se ouviu o barulho de uma correria em frente do palácio. Eram os grilos da guarda que entravam espavoridos e pálidos de terror. "O escorpião negro!" anunciaram eles, arregalando os olhos. "O escorpião!" repetiram aterrorizados os convivas. Foi o mesmo que anunciara a peste. As damas nervosas caíram para trás desmaiadas. Outras treparam em cima das cadeiras, gritando de pavor. A taturana, com ataque de nervos, tombou desacordada nos braços do caranguejo. O cágado fechou-se dentro da casca. Os caramujos encolheram-se dentro das conchas. E bichinho de asa não ficou nenhum que não voasse para o teto. Era tempo. O horrendo escorpião negro assomou à porta do palácio de ferrão arreganhado. Parou, bufou de cólera e correu pela sala um olhar de desafio. "Quem é essa pequena humana que ousa penetrar no reino dos animais?" disse ele, trincando os ferrões. Depois, vendo o Narizinho de pé no espaldar do trono, pálida de espanto e muito atrapalhada com o seu vestido de cauda, arreganhou um sorriso feroz, marcou-a bem e investiu contra ela. Um grito de horror encheu a sala e todos os olhos se fecharam para não ver a catástrofe. O escorpião negro avança, gingando o corpo. Está já a 1 metro da menina. Um passo mais e a alcançará com o seu venenoso ferrão. Narizinho, desvairada, olha para o príncipe implorando socorro. Era sua última esperança. Escamado não vacila um momento. Arranca da espada e atira-se contra o monstro. Trava-se um medonho duelo. A fera lança sucessivos botes de ferrão, mas o príncipe apara-os com a espada e, depois de muitos golpes, consegue acutilar a cabeça do inimigo. O escorpião solta um berro de dor e investe com redobrada fúria. Todos tremem pelo príncipe, que corre sério perigo pela desigualdade das suas forças com as de um monstro daquele porte. Mas o príncipe defende-se com heroísmo, arremessando golpes sobre golpes à cabeça do escorpião, embora já se sentisse cansado. E a luta terminaria de um modo trágico se um fato assombroso não viesse mudar a situação. E foi que no melhor da batalha surgiu inesperadamente da cozinha uma bruxa de pano, armada de um espeto de assar lombo de porco. "Emília!" gritou o Narizinho, que desde o caso do sapo, no dia da chegada, esquecera completamente a sua querida boneca. Emília, em fraldas de camisa, avançou para o escorpião e zás, zás, fura-lhe os 2 olhos num relance. O monstro dá tamanho urro que o palácio estremece e depois rebola-se no chão, espumando de cólera e dor. Urrá! Estava ganha a batalha, graças ao espeto da estranha criatura em fraldas de camisa. "Quem é? Quem é?" interrogavam de todos os lados os bichinhos, numa grande curiosidade de saber quem era a exótica heroína. Narizinho saltou do trono e veio para ela de braços abertos. "Perdoa, boa Emília, ter-me esquecido de ti, mas deixa estar que pedirei ao príncipe que te faça condessa dessa corte." E abraçou-a, chorando. Em seguida, dirigiu-se ao príncipe e beijou-lhe as mãos em agradecimento por haver arriscado a sua preciosa vida por amor dela. Foi uma cena comovente.
Mas apesar da gravidade do momento, a barata invejosa espiou se o grilinho verde não estava perto e disse ao ouvido da besoura: vai ver que isto ainda acaba em casamento. E suspirou. Coitada, eram ciúmes. Apesar de velha e feia, essa barata solteirona não perdera nunca a esperança de casar com o príncipe. A coroca não se enxergava. A festa parou aí. Os convidados recolheram-se às suas casas, ainda assustados, enquanto 50 saúvas possantes arrastavam o escorpião para fora. Bem que esperneou ele, mas lá foi parar num cárcere de pedra, com uma corrente de ferro ao pescoço. Bufa agora, ladrão! Disse um grilo da guarda, fincando-lhe um valente pontapé no focinho. Alto lá! Gritou o capitão. É prova de covardia bater nos inimigos que não podem defender-se. E mandou fechar a entrada do cárcere com uma pedra pesada para evitar que o povo linchasse o prisioneiro. Fim do capítulo 3. Lido por Mônica Heinrichs Maia, Erlangen, 27 de fevereiro de 2022. Capítulo 4 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. Depois da festa. No dia seguinte, Narizinho e Emília levantaram-se tarde e almoçaram na cama servidas por criadas abelhas, muito galantes em suas toucas entiotadas. Estavam ainda nervosas do grande susto da véspera. O doutor Caramujo receitou-lhes biotônico, recomendando passeios pelo campo. Narizinho, depois de tomar o remédio, saiu em companhia de Dona Aranha e passeou durante uma boa hora pelos jardins do palácio, enquanto as saúvas experimentavam vestidos em Emília. A menina pediu notícias do príncipe. Disseram-lhe que tinha saído de viagem para as fronteiras, a fim de organizar a defesa contra a invasão de outros monstros. Narizinho suspirou de saudades e disse: vou confessar-te, amiga aranha, o meu grande segredo. Desde ontem que me sinto apaixonada pelo príncipe, disse e corou. A aranha sorriu-se e respondeu: e ele muito merece o amor da menina, porque não existe no mundo inteiro príncipe mais valoroso. Meu desejo é que se casem, porque do contrário o príncipe é capaz de engraçar-se de alguma barata e o reino sofreria a vergonha de ser governado por uma rainha que volta e meia perde a casca. E assim, conversando, caminhavam as duas pelas alamedas muito limpinhas e bem arrumadas do jardim. Todas as manhãs as formigas corriam o parque inteiro, catando todos os cisquinhos, aparando os gramados e deixando tudo o que era um primor. Havia um lago à beira do qual pararam, mirando-se no espelho líquido. Estavam pensativas ambas, Narizinho com saudades do príncipe e a aranha com saudades das 60 filhas papadas por mestre sapo. Nisto ouviram um gemido a certa distância. Aproximaram-se. Era mestre Agarra, que ali gemia com uma barriga enorme estufada de pedrinhas. Ai de mim, chorava ele, que não posso nem andar. Menina dos cabelos de ouro, tenha dó deste pobre sapo e peça ao príncipe que me perdoe. Narizinho tinha bom coração e, compadecida da miséria do infeliz animal, prometeu intervir em seu favor. Veja, disse ela à aranha, este coitado está pagando o crime de ser dorminhoco. Foi castigado só porque não pôde resistir ao sono. É bem feito, respondeu a aranha. Quem o mandou comer as minhas 60 filhas? Então, disse Narizinho, aqui neste reino, um pilhando o outro de jeito exás para o papo? Isso mesmo, minha filha, tal qual entre os homens, que são uns urubus comedores de carne de cadáveres.
Narizinho espantou-se muito com a ideia que os bichos faziam dos homens e quis desmentir a aranha. Mas não pôde, porque a aranha a interrompeu dizendo: são urubus, sim, e comem cadáveres de animais. Já tive minha teia num açougue da cidade e todas as noites via chegar um carroção cheio de cadáveres de bois, carneiros e porcos esfolados, que um homem chamado açougueiro, todo sujo de sangue, vendia aos pedacinhos às criadas de cesta. Narizinho calou-se, porque era bem verdade aquilo. Nisto soaram tambores e clarins ao longe. Era o príncipe que voltava à frente de uma guarda de grilos. O coração de Narizinho bateu apressado. Salve! Disse o príncipe logo que viu a menina. Salve a senhora do meu coração. Se sou a senhora do teu coração, respondeu ela, quero pedir-te uma graça. Ordene que será obedecida, disse o príncipe. Quero o perdão do mestre Agarra, declarou Narizinho, que ali está gemendo com as 50 pedras na barriga. O príncipe concedeu a graça pedida e ordenou que chamassem o doutor Caramujo para extrair as pedras. Veio o doutor com a sua maleta de cirurgião. Examinou o sapo empanturrado, apalpou, ergueu os óculos para a testa e disse: é preciso abrir-lhe uma casa na barriga. Pois abra, ordenou o príncipe. O doutor Caramujo arregaçou as mangas, pôs o avental e, ajudado por várias formigas, deu começo à operação. O sapo foi posto de costas, com a barriga para o ar, e as saúvas, com os afiados ferrões, abriram nela um corte. Depois entraram pela abertura dentro e foram tirando uma por uma as 50 pedrinhas do castigo. Quando saiu a última, mestre Agarra deu um grande suspiro de alívio. Reunidas as pedras e feita lá dentro uma limpeza, o médico tratou de costurar o corte. Para isso, uniu as beiradas da casa e mandou que as formigas ferrassem ali o ferrão, de modo que cada ferrotoada era um ponto. E assim deu 3 pontos, ficando 3 formigas agarradas à barriga do sapo. Depois o médico tomou uma tesoura e foi guilhotinando as formigas, de jeito que só ficassem na pele do sapo as cabeças das coitadas. Mestre Agarra agradeceu ao doutor o serviço e, a fim de não perder tempo, foi chamando para o papo os corpos das 3 formigas degoladas que esperneavam no chão. Era um grande pandego este mestre Agarra. Terminada aquela curiosa operação, Narizinho continuou o seu passeio com Dona Aranha, recolhendo-se mais tarde muito satisfeita consigo por ter salvado a vida a uma pobre criatura de Deus, condenada a um suplício doloroso pelo simples fato de ser dorminhoco. Amiga Aranha, disse ela, o príncipe perdoou ao pobre sapo. Perdoas também? Nunca, respondeu a Aranha. Não posso esquecer dos meus filhos. Fim do capítulo 4. Lido por Mônica Hinrichs-Maia, Erlangen, 27 de fevereiro de 2022. Capítulo 5 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. A Festa Veneziana. Nessa noite houve uma pequena festa noturna nos jardins do palácio. Pelas avenidas de areia muito alva perfilavam-se vagalumes imóveis, de olhos arregalados como tochas, servindo de lampiões. No lago, pequenas rãs serenatistas coachavam compassadamente o noturno do luar, acompanhadas do cri-cri de milhares de grilinhos. O príncipe deu uma volta pelo jardim em companhia da menina e depois a convidou para um passeio de gôndola. Lá se foram, na gôndola de madrepérola, remada por 12 cavalos marinhos. E vogaram sobre as águas, embalados pelos formosos versos que uma libelinha poetissa recitava ao som de pequenina harpa
tangida por Mestre Louva-a-Deus. De volta desse lindo passeio, o príncipe convidou-a para voar. Até aeroplanos há por aqui? Perguntou a menina espantada. E mais seguros que os aeroplanos dos homens. Vais ver, respondeu o príncipe. Apesar do medinho, a menina encheu-se de coragem e aceitou o convite. Veio logo um aerogrilo. Era um grilão verde que trazia nas costas a barquinha de vime e na cabeça 2 insetos, um besouro e um vagalume. Este vagalume, com seus grandes olhos fosforescentes, servia de farol ao aeroplano, e o besouro estava ali para zumbir, fingindo o barulho da hélice. Narizinho achou muita graça na engenhosa invenção e trepou a barquinha sem medo. O besouro zumbiu e o aerogrilo disparou como um raio pelos ares afora. Subiram, subiram, subiram tão alto que a terra de lá parecia uma laranja. Atravessaram nuvens, chegaram muito pertinho da lua, que a menina teve o gosto de tocar com a pontinha do dedo, e só desceram quando o sol vinha raiando. Fim do capítulo 5, lido por Mônica Heinrich Maia, Erlangen, 27 de fevereiro de 2022. Capítulo 6 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. A trama. Na noite desse dia, estava Narizinho no melhor do sono, quando acordou com uma batida na janela. Toc, toc. Quem é? Disse ela, pulando da cama, trêmula de medo. Boa noite, bela princesa, respondeu uma voz conhecida. Tenho um segredo a te revelar. Era o sapo. Narizinho respirou aliviada e, abrindo a janela, perguntou-lhe o que desejava. Tu me salvaste a vida, respondeu o sapo, e eu quero salvar a tua. Escuta lá. Depois que me tiraram as pedrinhas da barriga, eu saí do jardim e fui encorujar-me num canto escuro para sarar da cortadura com todo o meu sossego, procurando para esse fim uma toca de pedra. Achei uma toca a meu jeito e lá estava a cochilar quando à meia-noite ouvi rumor de vozes ao lado. Como sou muito curioso, encostei o ouvido a uma fresta e pus-me a escutar. Essa fresta ia ter ao cárcere do escorpião negro. A princípio me pareceu que o monstro cego falava consigo mesmo, mas não era assim. O monstro conversava com o capitão da guarda, cuja voz conheço muito bem. Estavam conspirando contra o príncipe e muito tempo levaram combinando os planos de uma revolta a fim de matar o príncipe e enforcar todos os nobres do reino. Combinaram também que subiria ao trono o escorpião cego, sendo Narizinho obrigada a casar com ele. A menina mal ouviu aquilo, teve um chilique, e Mestre Agarra viu-se em apuros para despertá-la com borrifos d'água fria. Quando Narizinho voltou a si, o sapo disse: Vamos, menina, nada de fraquezas. É preciso avisar o príncipe enquanto é tempo. Narizinho, com lágrimas nos olhos, agradeceu o aviso do sapo e saiu correndo em direção aos aposentos do príncipe. Lá bateu na porta furiosamente. O príncipe, assustado, pulou da cama de espada na mão e, vendo em sua frente Narizinho em camisola, mais espantado ficou ainda. Depressa, príncipe! Estão conspirando contra a nossa vida, disse ela. E desfiou toda a história contada pelo sapo. O príncipe ouviu tudo em silêncio, de cara amarrada, e depois de meditar uns momentos, disse com grande calma: Estou acostumado à luta e sei defender-me. Volta para o teu quarto e dorme sossegada, que esta noite mesmo castigarei os criminosos. Fim do capítulo 6. Lido por Mônica Heinrich Maia, Erlangen, 28 de fevereiro de 2022.
Capítulo 7 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. O Castigo. Logo ao clarear do dia, Narizinho pulou da cama, aflita por saber o que tinha acontecido, e soube o seguinte. O príncipe, assim que a menina se recolheu, tomou as armas e dirigiu-se ao corpo da guarda, pé ante pé, e pelo buraco da fechadura descobriu o capitão em conferência com 2 grilos traidores. Vocês, dizia ele, vão agora ao palácio, sobem pela janela, entram no quarto do príncipe e amarram-no à cama, enquanto eu vou combinar com o escorpião o resto da festa. Vamos, toda cautela é pouca. Nem bem o príncipe ouviu aquilo e já voltou correndo para o seu quarto. Entreabriu a janela por onde os traidores haviam de entrar e colocou embaixo uma gaiola de alçapão, de modo que quem pulasse para dentro cairia prisioneiro. E ficou esperando. Daí a pouco ouviu vozes abafadas do lado de fora, e logo em seguida 3 cabeças que assomavam à janela muito ressabiadas. Os conspiradores pararam um momento à escuta. Depois, certos de que o príncipe dormia a bom dormir, saltaram para dentro e caíram presos na gaiola. O príncipe incontinente agarrou um cadeado e trancou bem trancadinho a porta da gaiola. Os grilos, de tão assombrados, estavam de boca aberta sem poder falar. O príncipe não disse nada, saiu do quarto e foi acordar um grilo fiel, dizendo-lhe: Vá procurar o capitão da guarda e diga-lhe baixinho ao ouvido. Os 3 emissários te mandam dizer que o negócio está feito, mas que precisam da tua presença no quarto do príncipe. Diga isso baixinho e suma-se! O grilo recaideiro lá foi em procura do capitão e encontrou-o rondando o cárcere do monstro. Aproximou-se e repetiu-lhe no ouvido o recado. O capitão quis perguntar mais coisas, mas quando abriu a boca, já o mensageiro tinha sumido. Muito bem, exclamou ele. O tirano já está seguro. Vou lá agora e com as minhas próprias unhas arranco-lhe os fígados. E esfregando as mãos, foi correndo para o palácio. Viu a janela do quarto do príncipe aberta e subiu pela escada que os outros haviam deixado. Chegando ao último degrau, pulou para dentro do quarto. Mas antes de alcançar o chão, sentiu uma dor no peito. Ai! Ai! Gritou. Era o príncipe que o tinha varado no ar com a sua terrível espada. Miserável! Toma! Para justo castigo da tua deslealdade! Disse o príncipe, cortando-lhe a cabeça com um novo golpe de espada. O corpo do capitão pererecou no tapete uns instantes ao lado da cabeça, em cujos olhos estava gravado o espanto pelo imprevisto desenlace da conspiração. O príncipe, embanhando a espada, chamou alguns soldados fiéis para que levassem dali a gaiola com os 3 traidores. Ponham dentro, junto com os traidores, o escorpião. Amarrem em cima da gaiola uma grande pedra e lancem-na ao lago. Os guardas assim fizeram, e o monstro, em vez de casar com o Narizinho e subir a um trono, foi morrer afogado no fundo da lagoa. Bem feito, disse a menina, quando soube do castigo. Assim morra toda a raça dos traidores. E foi correndo dar parabéns ao príncipe vitorioso, que a abraçou e a beijou na testa, comovido. Salvaste o meu reino! Em recompensa vais receber a coroa de princesa e sentar-te no trono, ao meu lado, como a mais adorada das esposas, disse, pondo-lhe no dedo o anel de noiva. Narizinho sentiu uma alegria imensa e, toda perturbada, ia responder, quando uma voz conhecida a despertou. Narizinho, sua voz está chamando! A menina sentou-se na relva, esfregou os olhos, viu o ribeirão a deslizar como sempre e lá na porteira a tia velha de lenço amarrado na cabeça. Que pena! Tudo aquilo não passara de um lindo sonho. Fim do capítulo 7. Fim de A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato.